A divulgação desse relatório ontem pela Polícia Federal provocou choque em muita gente, né? Inclusive aliados do governador Tarcísio de Freitas. Pedro Venceslau, como os aliados de Tarcísio avaliaram as falas da conversa ontem do relatório? Pois é, eu coletei algumas impressões, algumas avaliações sobre as revelações que foram feitas, né, ontem, porque já nos bastidores, né, não é nenhuma novidade que Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, tem feito críticas muito duras ao governador de São Paulo. Mas o que a gente viu ontem, a revelação feita depois a partir da divulgação ou do vazamento do relatório da Polícia Federal, é que Eduardo Bolsonaro agia de forma sistemática para boicotar o governador de São Paulo. E ele agia falando com o pai, porque o pai ficava dividido entre o Eduardo Bolsonaro e os aliados aqui no Brasil. Enquanto o Centrão, o próprio PL agia para tentar aproximar e manter essa relação do presidente com o governador, Eduardo Bolsonaro agia no caminho oposto para sabotar as pontes que existem entre os dois. Inclusive, teve uma entrevista que deixou Eduardo Bolsonaro muito irritado, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro chamou o filho de imaturo. Aí, em alguns momentos, lideranças do PL, como Sóstenes Cavalcante, chegaram a telefonar para Eduardo Bolsonaro pedindo para ele baixar um pouco o tom com o governador, porque isso poderia acabar gerando uma indisposição tão grande que atrapalharia a construção de uma aliança para o ano que vem. Dito isso, dentro do Palácio dos Bandeirantes, disseram primeiro, isso não foi uma novidade, já faz muito tempo que Eduardo Bolsonaro adotou uma posição pública, crítica e dura contra o governador, embora, me disseram no Palácio dos Bandeirantes, nas conversas privadas entre Eduardo e Tarcísio, o tom sempre tenha sido outro. Disseram também que o governador não vai responder, é nesse tom que ele respondeu agora, e a resposta não é para o Eduardo, a resposta é para o pai do Eduardo, para o Jair Bolsonaro, porque a relação é entre os dois, uma relação que não passa pelo Eduardo. E para finalizar, uma terceira fonte do Partido Liberal, um estrategista da sigla, me disse algo que eu achei interessante, que essas revelações feitas ontem pelo Eduardo, elas são boas para o Tarcísio, porque elas jogam o governador para cima, colocam o Tarcísio como um governador moderado, no momento em que Eduardo Bolsonaro está cada vez mais isolado e se tornando uma liderança tóxica.